boa noite a todos. Agradeço o convite aqui, a presença de vocês. Enquanto eu estou apresentando aqui, eu não consigo ver o chat, não consigo ver nada, então a gente vai fazer aqui uma rodada de perguntas ao final, tá bom? Então, podem ir colocando, acho que, as perguntas no chat e a gente vai pegar algumas delas aí no fim da apresentação. Bom, hoje a gente vai falar sobre carreiras em cloud, é um assunto bem interessante. A gente tem diversas vagas aí abertas, né? Várias empresas estão seguindo esse caminho aí cada vez mais. Então, me apresentando um pouquinho aqui, né, de novo. Eu me chamo Eric Waldstein, eu hoje trabalho com a parte de integração e modernização de aplicação na IBM, mas eu já tive uma carreira em cloud, né? Então, eu trouxe aqui, a gente vai falar um pouquinho na frente de certificação, então eu já coloquei as minhas aqui. Eu sou certificado em Cloud Service Management and Operators, mais conhecida como CSMO, tá? Essa certificação, ela diz respeito a toda a parte de coisas que você precisa fazer para que você aumente a resiliência dos seus servidores, quais as medidas você precisa tomar para que isso aconteça, métricas de monitoramento e alertas e a parte de gestão de crise. Então, é uma certificação que olha várias carreiras em cloud e consolida isso em uma única certificação. E eu também sou certificado em Solution Advisor para a IBM Cloud especificamente. Então, eu tenho essas duas certificações. Lá na parte de certificação, a gente vai falar, inclusive, dessa certificaçãozinha aqui. Como eu disse, eu já tive funções em cloud, então eu já atuei como arquiteto voltado a projetos AWS. Eu já trabalhei como arquiteto de DevOps AWS em um projeto de inovação da Petrobras no Rio de Janeiro. E eu fui o líder técnico do projeto do CaixaTem durante a pandemia. Toda a parte de IBM que apoiava esse projeto estava em IBM Cloud e eu era o líder técnico dessa iniciativa. Ainda na pandemia, eu migrei dentro da IBM para uma função que a gente também vai ver hoje, que é a função de Customer Success Manager, dentro também de IBM Cloud, tá? O que a gente vai olhar aqui hoje, né? Eu quis trazer para vocês uma história, né, completa. Então, a gente vai olhar uma definição de cloud para que todo mundo entenda o que é cloud em si. A gente vai olhar os principais provedores, então a gente vai começar a ver aqui quem quer uma carreira em cloud, quais são as principais empresas que vocês devem se interessar e futuramente aí procurar vagas. Quais são as principais carreiras dentro dessas empresas, né? Então eu peguei as carreiras que estão com mais vagas abertas, que tem, né, a maior quantidade de pessoas atuando, porque existem uma infinidade aqui de carreiras em cloud. O que eu preciso ter de habilidade essencial para que eu comece a me preparar e depois passe a atuar numa função em cloud? Quais são as certificações que é interessante que eu tenha? E quais são as características que os recrutadores mais procuram hoje em vagas de cloud, tá? Então, a gente vai conseguir ter um panorama bem legal aqui do que eu tenho de carreira, quais são as habilidades que eu preciso, certificações que deem lá um carimbo de que eu tenho aquelas habilidades, e o que o pessoal está procurando e que eu teria que adquirir de conhecimento para concorrer a uma vaga em cloud no futuro, tá? Bom, a definição de cloud é um modelo que permite com que eu acesse recursos computacionais, podem ser servidores, armazenamento, alguma coisa de rede, softwares, tá? Pela internet e que não estão num hardware físico meu. Então, a definição de cloud
eu tenho algo que eu consigo executar ou criar, está na internet, eu não sei geralmente aonde fica, né? Eu não tenho acesso a esse tipo de informação, eu sei que está em um data center qualquer, mas não sei às vezes nem onde está o data center em si, e ele não está sobre o meu poder, né? Tem alguém olhando aquilo ali. Exemplos aqui de dia a dia de cloud, né? A gente tem o Google Fotos, a gente tem os drives da Microsoft, do Google, os serviços em cloud que a gente usa, e aqui mais especificamente a gente vai falar dos cloud providers, tá? Então, essa é a definição aqui de cloud computing. O que eu tenho de principal diferencial entre os ambientes em cloud e os ambientes que eu tenho hoje dentro das empresas, tá? A principal delas é escalabilidade. Então, quando eu estou falando do ambiente em cloud, eu posso crescer esse ambiente conforme eu preciso e eu posso diminuir também, se for o caso, tá? O que não acontece muito facilmente nos ambientes que estão dentro da empresa. Se eu preciso crescer um servidor e eu não tenho recurso, eu tenho que passar por todo um ciclo de compra de máquina, tenho que instalar aquela máquina, colocar no data center, isso leva, né, um tempão. Na cloud, não. Eu preciso do serviço, eu posso aumentar a quantidade de cores, memória, espaço, o que eu precisar para um determinado projeto, posso diminuir esse cara depois, eu vou fazer o pagamento sobre o uso e está tudo certo, tá? Então, a principal diferença é a parte de escalabilidade. Um outro diferencial é a parte de segurança. Na parte de segurança, além de todos os serviços e softwares que eu tenho, que deixam essa parte de segurança ainda mais robusta na cloud, eu não preciso me preocupar em ter pessoas qualificadas dentro da minha empresa para cuidar disso, e eu não preciso correr o risco de, às vezes, trazer pessoas especializadas e perder essa pessoa para o mercado, né, e ter que correr atrás de outra pessoa para olhar essa parte de segurança para mim de novo. Né? Uma vez que eu tenho esse serviço em cloud, eu já tenho pessoas da própria cloud que olham toda essa parte de segurança para mim e trabalham com essas soluções de segurança. Então, eu tenho um crescimento na minha proteção, porque são pessoas altamente qualificadas, e eu não tenho essa preocupação de ter alguém tão qualificado do meu lado, né, para cuidar dessa parte de solução de segurança. O custo-benefício, a depender da maneira que a gente trabalha com cloud, ele também é um diferencial bem importante. Então, como eu disse, se eu preciso aumentar a quantidade de servidores na minha empresa, eu vou ter que me preocupar em comprar um novo servidor, aumentar a quantidade de recursos e fazer toda a gestão daquele equipamento. Se eu comprar recurso demais, eu vou estar investindo dinheiro demais e poderia estar investindo esse dinheiro em outro lugar. Como eu pago geralmente cloud por uso, eu tenho uma previsibilidade de orçamento melhor do que se eu comprar a máquina. Eu não tenho a depreciação, né, da própria máquina, então essa máquina minha de cloud nunca vai precisar ser trocada e nunca vai ficar antiga. É a responsabilidade do provedor de cloud fazer esse trabalho. E como eu pago pelo uso, normalmente eu economizo bastante, porque quando a gente tem essas máquinas dentro da própria empresa, a gente acaba não cuidando tão bem da gestão desses recursos, e aí eu fico com aplicações que usam muita memória e não precisam, usam processador demais e não precisa. Às vezes eu tenho alguma coisa, algo muito comum de se acontecer. Eu tenho máquinas que trabalham para eventos grandes, então para Dia da Criança, para Black Friday, e todas as minhas aplicações são dimensionadas para atender esse público nessas datas. Eu consigo fazer esse atendimento e o resto do ano eu fico com a máquina com o recurso sobrando, porque eu não posso diminuir ou eu tenho algum prejuízo se eu diminuir ali, depois eu não vou conseguir alocar de volta. Né? Então, essa parte de custo-benefício também é um diferencial e também é um estimulador aí para que as empresas procurem agora esse movimento para a cloud. E por último, aqui um grande diferencial também é a parte de suporte técnico. Então, se a gente for olhar serviços em cloud, eu tenho serviços desde segurança, passando por rede, servidores virtuais, servidores de Kubernetes, outras ferramentas como banco de dados, mensageria, né?
E se eu tenho tudo isso dentro da minha empresa, eu preciso ter pessoas especializadas na minha empresa para cuidar de cada uma dessas partes. Quando eu vou para a cloud, eu também abstraio essa parte de suporte. Eu simplesmente vou identificar o problema, vou abrir um ticket e eu tenho toda uma equipe de suporte técnico trabalhando para mim ali por trás. Tá? Então, esses são os principais diferenciais aí, são os principais motivadores para as empresas hoje estarem procurando esse caminho aí de mover os workloads delas para a cloud. Vamos falar um pouquinho dos principais provedores, né? O principal provedor que a gente tem hoje no mercado é a Amazon Web Services, ou a AWS, como é mais conhecido. Tá? Ela é a líder hoje de mercado para cloud. Ela tem uma adoção muito grande de pequenas empresas até grandes empresas. Tá? Pega bastante também do público aí de startups e tem hoje a maior gama de serviços disponíveis para o mercado. Tá? Então, a AWS é a líder hoje. Algumas vantagens que ela tem aqui, como eu disse, tem o maior catálogo de serviço, que inclusive tem algumas coisas aí de machine learning, tem um potencial de escalar bem legal, as ferramentas que estão envolvidas nesse processo de aumentar e diminuir o tamanho dos servidores, monitoração, ele é bem maduro, tá? Então é um grande diferencial aqui da AWS. Ele tem um modelo flexível de cobrança, então alguns eles têm instância que você reserva por um mês ou por mais tempo, e aí já que você tem a previsibilidade desse dinheiro entrando, eles conseguem te dar um desconto nesse valor, ou você paga por uso. Tá? Tem um ecossistema que a gente diz bem robusto, então muita gente procura se certificar em AWS, tem uma participação de desenvolvedores e parceiros em fóruns muito grande, então você facilmente consegue encontrar material de estudo, tirar dúvidas sobre problemas, tá? E tem uma infraestrutura bem grande também global, então eles têm data centers em vários lugares do mundo e procuram, numa velocidade relativamente grande, disponibilizar todos os serviços em todos esses data centers. Existem alguns serviços que são locais, mas em sua grande maioria eles conseguem deixar esses serviços disponíveis para todo mundo. A segunda aqui na avaliação do mercado é a Microsoft Azure. Tá? Ela tem um diferencial aí bem grande para empresas que já utilizam Office 365 ou Dynamics. Tá? Agora, com a parte de ChatGPT, ela tem avançado bastante também em pesquisas e em disponibilização de serviços para inteligência artificial. Tem um apego muito grande para conformidades e regulações globais. Então, ela se preocupa muito em ter os data centers certificados, ter altas certificações de segurança para que protejam ali o que está rodando dentro da Azure. Esse é um outro diferencial grande. Ela tem bastante suporte à parte Microsoft, né? Então .NET, C# e também a outras linguagens como Java, Python e outras coisas. Então é bem fácil você conseguir aqui rodar praticamente tudo dentro de Azure, tá? E como eu disse aqui, a parte de inteligência artificial e machine learning também está crescendo, alguns novos serviços já estão sendo lançados. A terceira que a gente vê hoje em mercado é a Google Cloud, geralmente conhecida aí como GCP. E aqui na GCP a gente já vê um pouco de mudança na abordagem, né? Não é uma abordagem de ter bastante serviço conhecido, mas a gente tem um pouco aqui de versões de nicho, que a gente chama. Então a GCP ela é muito forte na parte de Big Data e Machine Learning. Tá? Muitas empresas e startups utilizam a GCP principalmente por conta desses serviços que eles têm voltados a essa parte de Big Data e Machine Learning.
A rede global do Google também ajuda, então a gente consegue transferir dados e se conectar a esses servidores de cloud com uma latência bem baixa, né, já que a gente tem diversos servidores Google espalhados aí pelo mundo. Os preços são preços competitivos também, eles têm também alguns modelos de negócio que conseguem dar descontos, aí não por você reservar o serviço por mais tempo, mas sim por você utilizar aquele serviço durante um longo período de tempo, tá? E aqui, uma outra parte bem forte deles é a parte de Kubernetes. Hoje a gente sabe que muitas aplicações, elas vão para esse universo de container, e o GCP aqui foi pioneiro em lançar essa parte de Kubernetes gerenciados nas clouds, tá? E aqui a gente tem aqui também, em quarto lugar, a IBM Cloud. Tá? A IBM Cloud também tem bastante serviço disponível, mas também é uma cloud onde a gente consegue destacar alguns nichos. Então, a principal, e é uma abordagem bem antiga da IBM, é se preocupar com clouds híbridas e multicloud. Então, a gente tem, dentro da IBM Cloud, soluções que facilitam a integração entre o mundo que eu tenho dentro da minha empresa e a minha cloud. Então, eu tenho transferência de alta velocidade entre esses dois universos, eu tenho integração, eu consigo trazer os serviços da cloud para dentro do meu data center. Então, tem bastante coisa voltada a isso. A IBM, como pioneira nessa parte de inteligência artificial, ela também disponibiliza todos os serviços do Watson X, que é a plataforma de inteligência artificial que a IBM tem hoje. Ela também funciona com o IBM Cloud, tá? A parte de segurança, assim como a Microsoft, a IBM também investe muito nessa parte de segurança de data center e segurança dos workloads. Então, para a parte de segurança, eu acredito que aqui na IBM Cloud a gente tem a maior gama de serviços, inclusive appliances físicos para ligar no data center e outras coisas. Então, a parte de segurança aqui também é bem forte. Como o Google, né? A IBM foi a primeira a trazer o OpenShift gerenciado para as clouds. Hoje a gente tem esse OpenShift, que é um outro gestor de container, em todas as clouds. A IBM foi a primeira a trazer aqui. E a gente tem uma possibilidade de você trazer o workload de IBM Power, que é um servidor super rápido, né, para dentro da IBM Cloud também. Então, empresas que têm esses servidores dentro dos seus data centers têm a possibilidade de levar esses servidores para dentro da IBM Cloud. Tá? E aqui eu escolhi 5 carreiras que são as principais que a gente consegue ver no mercado hoje, para a gente falar um pouquinho. A primeira e a principal, é que o pessoal mais gosta e tem maior visibilidade aqui, é o arquiteto de cloud. Tá? Essa carreira ela é muito similar a uma carreira fora de cloud, de arquiteto. Então, você vai desenhar as soluções, você tem que ter um conhecimento amplo, né, em diversas partes da empresa, inclusive, e partes da tecnologia. Então, você tem que saber um pouco de desenvolvimento, você tem que saber um pouco de segurança, você tem que saber um pouco de rede, você tem que saber um pouco dos serviços de cloud, você tem que saber um pouquinho de tudo, na verdade, com um conhecimento técnico profundo. Então, aqui eu não posso saber de um monte de coisa de forma rasa, eu tenho que saber de um monte de coisa de uma forma profunda, porque é a responsabilidade do arquiteto sentar com o cliente, entender com ele qual é o objetivo e desenhar o como que o cliente vai chegar naquele objetivo. Quais são as pecinhas da cloud que eu vou juntar para chegar naquele objetivo ali. Tá? Esse arquiteto de cloud, ele geralmente trabalha em conjunto com outras funções que a gente vai ver aqui. O CSM, o Customer Success Manager, é uma delas. Tá? E depois de tudo desenhado, é responsabilidade também do arquiteto de cloud acompanhar para ver se tudo que estava desenhado ali
foi implementado ou está sendo implementado da melhor forma, ou se, na hora de implementar, o cliente identificou alguma coisa que precisaria ser mudada naquela arquitetura. Tá? Então, esse aqui é basicamente o papel do arquiteto em cloud. O Customer Success Manager, ele tem uma visão um pouco diferente. Ele também tem uma visão horizontal bastante grande da parte de serviços de cloud. Então, ele conhece bastante tipo de serviço, mas ele tem um conhecimento técnico menor, né? Não é tão desejável que esse Customer Success Manager tenha, por exemplo, o conhecimento igual do arquiteto. Por quê? A responsabilidade desse cara é fazer uma interface entre o cliente e o provedor de cloud para que esse cliente consiga chegar nos objetivos dele. Então, o Customer Success Manager, ele entende bastante da parte de gestão de projetos, gestão de crises, conversas entre laboratório e o cliente durante essas crises ou pequenos problemas. Ele é responsável por ver que, por exemplo, um determinado serviço poderia ser melhorado em algum aspecto, ou que uma funcionalidade que fosse criada naquele serviço traria benefício ao cliente dele, e levar isso, né, dentro da empresa para que talvez esse serviço ou essa funcionalidade seja criada. Tá? E isso tudo está atrelado aqui a duas coisas. Né? Uma missão principal é chegar à satisfação do cliente, e a outra é promover o crescimento da utilização desse cliente dentro da cloud. Então, se o cliente hoje tem um projeto, esse projeto foi bem sucedido, provavelmente ele no futuro vai trazer mais um projeto, e depois mais um, e depois mais um, e esse é o objetivo aí dos cloud providers, né? Aumentar aqui a receita e a quantidade de projetos. Outra função que ganhou bastante espaço, que já existia antes desse boom aí do ChatGPT, mas tem ganhado bastante espaço agora também, é a parte especialista em IA. Né? Como a gente sabe, para a gente treinar os nossos modelos, tanto modelos preditivos quanto modelos de IA, trabalhar com Big Data, a gente precisa de muita velocidade no processamento, precisa de máquinas muito grandes, e precisa de uma quantidade de armazenamento também bem grande. Né? E isso é perfeito para a cloud. A gente viu que eu consigo escalar a cloud conforme eu preciso, a minha necessidade. Isso vale tanto para as máquinas quanto para o armazenamento. Né? Então, esse tipo de profissional voltado especificamente a coisas relacionadas à cloud tem crescido bastante, as empresas estão procurando bastante esse tipo de pessoa para fazer parte dos times agora. O outro é o engenheiro de DevSecOps. Tá? O que é DevSecOps? Vou explicar aqui rapidinho, caso vocês não saibam. Tá? Dev vem de desenvolvimento, Ops vem de operação e o Sec vem de segurança. Então, DevSecOps é uma pessoa que tem um olhar para o desenvolvimento, a segurança e a operação, que é o dia a dia, tá? E implementa atividades que facilitem com que esses três universos convivam de forma amigável. Né? Então, esse profissional, ele olha como o desenvolvedor vai entregar o código dele, para que esse código passe por uma avaliação de segurança, por exemplo, depois ele seja empacotado e depois ele seja colocado num servidor, né, que é a operação. Aqui dentro, eu posso estar pensando também na construção da minha infraestrutura como código. Então, como eu vou fazer para ter um código que vai passar por uma verificação de segurança, que vai chegar na minha cloud e vai criar um servidor para mim antes mesmo até de eu jogar a minha aplicação ali dentro.
tá? Então, esse engenheiro de DevSecOps é uma das funções mais procuradas na parte de cloud, tá ali meio que pau a pau com o arquiteto, porque ele cuida dessas práticas que agilizam a parte de desenvolvimento e produção, né, colocar as coisas ali para funcionar em si, cuida da automatização disso. Então eu tiro algumas pessoas que estariam ali envolvidas no processo para diminuir o risco e a possibilidade de erro, tá? E torno esses processos mais automáticos e mais seguros, tá? Então, hoje o engenheiro de DevSecOps, ele tem essas preocupações e ele passa a olhar essa parte dentro de cloud. E por último aqui eu trouxe a parte de administrador de nuvem, que também é outra função que já existe aí amplamente na parte, né, fora da nuvem que a gente fala, que é quem vai cuidar desses servidores, quem vai olhar a parte de monitoração, quem vai acompanhar o desempenho, quem vai atuar nessas crises junto com o laboratório da cloud. Então, essa parte de administração de tudo isso que hoje é criado em cloud também é uma das carreiras que a gente tem e também é uma das carreiras aí de pessoas mais procuradas para compor essas equipes de cloud hoje. Agora, o que eu vou precisar saber se eu quiser hoje começar aí a olhar o cloud ou se eu quiser traçar um roadmap para cloud, tá? Eu vou ter que entender primeiro quais são os modelos que eu tenho dentro dessas clouds. É muito comum hoje, quando a gente fala em cloud, a gente falar dessas siglas aqui, né? IaaS, PaaS e SaaS, que é infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, né? Então, eu preciso entender cada um desses modelos, qual é a diferença entre eles e o que de benefício cada um traz na hora que eu for tentar levar alguma coisa de dentro da minha empresa para dentro da nuvem, tá? Então, isso aqui é um conhecimento essencial. Sem isso aqui, a gente não consegue nem dar o primeiro passo, tá? Eu preciso entender como é que funciona o gerenciamento dos recursos na nuvem. Como eu disse aqui já algumas vezes, é diferente do que eu estou acostumado dentro da minha empresa. Então, hoje dentro da minha empresa, eu tenho a possibilidade de criar um servidor grandão, cheio de recurso, deixar ele lá, a aplicação não está me dando dor de cabeça, ok. Se eu fizer isso em cloud, eu aumento o custo, eu aumento o risco, porque se eu perder esse servidor, como ele é muito grande, ele demora mais a ser criado novamente, por exemplo, e eu acabo deixando um monte de capacidade ociosa, coisa que em cloud a gente não deve fazer. Então, essa gestão de recursos em nuvem, casado com esse entendimento dos modelos, é a chave para que eu comece a entrar nesse universo de cloud aqui. É esperado que eu tenha algum conhecimento na parte de segurança, tá? Então, como eu disse, a parte de segurança ela é muito importante para o ambiente cloud. Eu estou saindo da minha empresa e expondo alguns dados, né, de forma aberta, vamos colocar assim, e eu preciso que quem feche essa porta seja o provedor. Então, eu preciso entender minimamente como eu protejo esses servidores, como eu segrego redes dentro da minha cloud. Hoje eu tenho lá um ambiente de homologação, produção e desenvolvimento, por exemplo. Como é que eu faço isso na cloud? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Eu tenho muita credencial. Como é que eu cuido dessas credenciais? Então, esse é um conhecimento também que você precisa ter, pelo menos o básico. DevOps e automação. Mesmo que você não seja a pessoa responsável pelo DevSecOps, você vai precisar entender de algumas práticas de DevOps, tá? Porque, como eu disse, quase todas as empresas estão implementando DevOps na cloud porque elas querem tirar a parte de erro humano da jogada, né? Então, essa parte de DevOps e automação, ela também é algo que eu tenho que ter um conhecimento, mesmo que mínimo,
tá? E também é bom que eu saiba que análise de dados e inteligência artificial, porque embora a gente às vezes não trabalhe direto com o IA, as empresas estão trazendo a IA para trabalhar com a gente dentro desses serviços. Então eu já tenho serviços, por exemplo, de análise de código que usam o IA para ver se eu estou escrevendo um código que segue as melhores práticas ou não. Então eu tenho que ter um conhecimento mínimo ali de IA se eu sou um desenvolvedor, né, e das melhores práticas. Então, hoje, análise de dados e inteligência artificial também é algo que eu preciso saber, independente da carreira que eu queira seguir, minimamente eu tenho que entender isso daqui, tá? Como que eu carimbo a maioria desses conhecimentos? E o que geralmente brilha os olhos aí do pessoal de RH? São as certificações, tá? Já foi o tempo aí que a gente ouvia dizer que as certificações não valiam muito, às vezes valia só para a nossa empresa. Nessa parte de cloud, isso não é uma verdade, tá? Quase todas as vagas que eu procurei aqui, antes da apresentação, pedem algum tipo de certificação em cloud. Então é muito importante que a gente esteja atento a isso aqui. Algumas dessas certificações têm trilhas de estudo gratuitas e a certificação é paga. Algumas, os cursos são pagos e a certificação também. E, de vez em quando, essas clouds elas fazem algum tipo de ação onde tanto o treinamento quanto a certificação ele é gratuito, tá? Então, se você já tem uma cloud preferida, é legal você ficar de olho nessa parte de certificação, que de vez em quando essas oportunidades aparecem. De certificação, se eu não tenho experiência nenhuma com cloud e eu não trabalho com cloud hoje, o mínimo que eu tenho que ter é a inicial da cloud que eu escolher ou de todas elas, tá? Para a AWS é o nível Associate, para a Azure é o Expert, para o Google é o Google Engineer e para a IBM Cloud é o Advocate, tá? Esse cara, ele vai me dar uma visão de cloud como um todo, então ele vai falar de IaaS, PaaS e SaaS, como eu disse lá no início, ele vai falar um pouco dos serviços básicos, ele vai falar um pouco de DevOps, como eu coloquei ali, da parte de segurança, da parte de rede e dos principais diferenciais da cloud que eu escolhi. Quando eu já trabalho com cloud, já tenho a experiência e a vivência, é importante que eu tire Associate. Então, geralmente, esses cloud providers aqui exigem que você tenha Associate para você fazer o nível acima, tá? E aí eu posso ir para a parte aqui, por exemplo, de Solution Architect Professional na AWS. Então, eu estaria tirando uma certificação profissional e carimbando que, além de todo o básico, eu tenho o que é necessário para um arquiteto de AWS, ou seja, eu conheço profundamente os serviços, eu conheço profundamente a cloud, eu sei quais são os diferenciais desses caras e eu sei o como que eu tenho que encaixar cada pecinha para resolver o problema do meu cliente. A mesma coisa para aqui, para Azure, para Google e para IBM, tá? Além da arquiteto, eu trouxe aqui arquiteto, que, como eu disse, é o que o pessoal mais procura. AWS, Google, Azure e IBM tem outras certificações profissionais. Então, com certeza, você vai conseguir ali, caso você não queira ser arquiteto, ter alguma coisa de DevOps ou outras certificações aqui, tá? O importante é que eu tenha na minha cabeça que é importante e que eu devo procurar inicialmente aqui os níveis iniciais para que depois eu possa, já com experiência, fazer os segundos e terceiros níveis. E por fim, aqui a gente está se aproximando aqui do final, o que os recrutadores estão procurando? Eu fiz uma garimpada aqui em diversas vagas em cloud e peguei pontos em comum que os recrutadores estão procurando e as empresas, né, estão procurando para essas vagas, para que a gente tenha aqui na cabeça também.
Primeira coisa, conhecimento técnico sólido. Então, como eu coloquei lá no início, né, acabou batendo aqui com a minha pesquisa, eu tenho que ter um conhecimento aqui de segurança, gerenciamento da nuvem, automação e práticas de DevOps, tá? O programação aqui vem muito por conta da parte de desenvolvimento voltada à cloud e a parte de inteligência artificial, tá? Aqui até se eu puder deixar uma dica extra, linguagens de programação aqui que são muito utilizadas para essa parte de nuvem. Python, tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte de IA. Node também é bastante utilizada. Java, .NET, né, e C#. Então, esses são, para a parte de programação aqui, bastante utilizados. Quase todas as vagas, como eu disse, pedem certificação naquela nuvem específica, tá? Então, se você quer estar preparado e sabe qual nuvem você quer focar, tira daquela nuvem. Mas isso também não impede que, às vezes, você tire, por exemplo, o AWS Professional para arquitetura e saiba, né, e tenha o básico de IBM Cloud, Google e Azure. Tá? Vai somar, nunca é demais. Experiência prática. Então, hoje em dia é bem difícil você achar vagas que são para pessoas sem experiência. Pelo menos uma experiência prática você tem que ter. Uma coisa que ajuda a diminuir essa falta de experiência é justamente a certificação inicial, tá? Habilidade para resolver problemas. Isso aqui pode parecer meio vago, mas a maioria dessas empresas, ela quer que você tenha o conhecimento em cloud e saiba como resolver coisas complexas utilizando aqueles recursos, tá? Então, se eu sei que eu tenho a parte de escalabilidade, por exemplo, né, que é quando a minha demanda de um site, por exemplo, aumenta, a minha memória e a minha CPU aumentam para aquele cara não cair, é uma forma de você mostrar aqui que você tem a habilidade de resolver problemas, tá? Comunicação efetiva, como você geralmente tem que conversar com a equipe do cliente, com a equipe de suporte, com, às vezes, o CSM, se você for interface entre a empresa e a cloud, você precisa ter essa parte de comunicação bem afiada, né? Então, você precisa entender quais são os requisitos, você precisa se fazer entender claramente. Então, isso aqui também é um soft skill que os recrutadores estão procurando bastante. E quem é de TI aqui sabe que em TI, independente de sendo em cloud ou não, eu preciso do meu aprendizado contínuo. Então, em tecnologia, a gente tem sempre uma coisa nova, sempre alguma coisa está puxando outra, e depois outra, e depois outra. Então, eu preciso me dedicar a esse estudo, e eu preciso estar por dentro do que está acontecendo, de novo, nessa cloud que eu estou como especialista ou que eu estou trabalhando. Tá? Então, essa parte de aprendizado contínuo que vale para qualquer, né, área. É ótimo que a gente esteja sempre atualizado do que está acontecendo, mas aqui para cloud e para TI é quase que uma obrigação aqui para que a gente tenha isso. Tá? Bom, eu acho que a gente conseguiu passar por todos os tópicos aqui. Como eu disse, eu queria montar uma historinha, desde o que é cloud, quais são os providers, quais são as atividades e o que eu preciso saber para que eu consiga entrar numa carreira de cloud em si. Tá? Eu estou deixando meu LinkedIn aqui embaixo, Eric WM Vidal. Nesse QR Code vocês conseguem acessar direto, se for mais prático, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer orientação, qualquer ajuda que vocês queiram, pode me procurar, vai ser super legal a gente bater um papo lá e eu ajudo no que eu conseguir. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade aí agora para fazer as perguntas. Já iniciando com a primeira pergunta,
Já temos duas aqui, professor. A primeira é do aluno José Ivo, que diz o seguinte: com o avanço contínuo da automação e IA na nuvem, como você enxerga o impacto dessas tecnologias sobre a demanda por profissionais de cloud nos próximos 5 anos? E quais habilidades técnicas e comportamentais serão cruciais para se manter relevante nesse cenário de constante evolução? Eu acredito que a segunda parte já tenha respondido as suas considerações. Exato. Bom, eu acredito que hoje a gente está vivendo um momento onde a gente está utilizando a cloud para que ela consiga, a IA, desculpa, para que ela consiga executar funções no nosso lugar, né? Então hoje eu tenho, por exemplo, criação de alguns códigos via IA. Eu descrevo mais ou menos o que eu quero que ela faça, ela vai lá na base de conhecimento dela e ela escreve ali um código Java, um código Python para mim. Eu acredito que inicialmente a gente vai estar preso um pouco nesse universo quando a gente olhar para IA trabalhando junto com o cloud. Então, como eu disse, técnicas de automação e técnicas de DevOps, criação de coisas via código, utilização de código para interagir com essas clouds, provavelmente vai ser o que a gente vai conseguir tirar proveito agora inicialmente. Então, cada vez mais, eu acho que eu vou conseguir solicitar coisas, por exemplo, num chat, e essas coisas serão executadas na minha cloud pela inteligência artificial, né? E aí, quando eu falo pela inteligência artificial, provavelmente ela vai executar um pipeline de automação, ou ela vai saber qual código gerar para criar um determinado servidor, e ela vai me ajudar nesse processo, tá? Hoje, a gente tem muita inteligência artificial atrelado ao serviço em si. Então, como eu disse aqui, eu tenho, por exemplo, serviços em cloud que utilizam a IA para ver se eu estou fazendo coisas dentro da conformidade de segurança XPTO. Eu tenho funcionalidades em cloud junto com IA que me dizem se eu poderia fazer tal atividade de maneira diferente, porque eu teria alguma vantagem competitiva fazendo daquela forma. Hoje existe um assunto aí também bastante comentado, que é a parte de cloudability, por exemplo, né? Ou como que eu cuido do meu consumo de dinheiro na cloud. Então a IA também está entrando bastante nesse universo para me ajudar com o seguinte: olha, eu tenho, 300 servidores. Dentro desses 300 servidores, esses servidores especificamente estão fora do que ele precisaria de recurso, então você poderia diminuir isso, e isso vai te economizar X mil ou milhões de reais aí por mês no seu consumo de cloud. Então, hoje a IA ela já está ajudando a gente nesse sentido, mas eu acredito que a gente vai começar a usar essa parte de inteligência para a execução de novas coisas e para essa parte de controle e adequação de segurança, tá? Perfeito. Já vamos para a segunda pergunta, que essa também é muito boa. A IBM comprou a Red Hat, correto? Posso entender que temos vantagens ao escolher a IBM Cloud como provedor de serviços de PaaS OpenShift? A IBM Cloud dá algum valor para testar quando nos cadastramos? Essa pergunta é legal. A Red Hat, ela comprou a Red Hat, né? A IBM comprou a Red Hat. A Red Hat é a dona, né, do OpenShift, e que é um orquestrador de container, né, como o Kubernetes. Só que ele traz uma série de facilidades ali e torna a nossa vida um pouquinho mais fácil. Tem sim créditos para que você utilize os servidores dentro da IBM Cloud, e tem sim diferenças entre esse serviço dentro da IBM Cloud
e o mesmo serviço dentro de outras clouds, tá? Então, dentro da IBM Cloud, por exemplo, uma vantagem, se eu já sou cliente da IBM e já tenho uma licença de OpenShift, eu posso levar essa licença de OpenShift para a cloud e eu não tenho que comprar uma nova licença para rodar na cloud especificamente, tá? Isso é uma grande vantagem, porque se eu estou movendo de dentro da minha empresa para a nuvem, eu não quero ter que comprar duas vezes. Então essa, por exemplo, é uma vantagem. A outra vantagem é que, como, né, é um produto IBM, você acaba tendo suporte da própria Red Hat e IBM ali dentro desse serviço, né? Então você tem essas vantagens aí para a utilização do serviço de OpenShift dentro da IBM Cloud. Sobre os créditos, não só o OpenShift, mas dentro da IBM Cloud você tem créditos para usar outros serviços de forma gratuita, e se eu não estou enganado, dentro de Azure você também tem alguns serviços que você pode utilizar dentro de um limite lá de valor por mês. Perfeitamente. Vou colocar a última pergunta, tudo bem, professor? Que é a do Ricardo Macedo, que a pergunta é a seguinte: quais clouds já trabalham com quantum computing e quem é o líder desse setor? Bom, hoje a IBM ela é líder do setor, tá? Então toda essa parte de quantum ela está sendo disponibilizada na IBM já para algumas empresas utilizarem. É um assunto também super novo, né, e tem bastante relevância, assim como inteligência artificial. A gente vê que esse cara, né, é o futuro aí da computação, né, para os próximos anos. E a gente já tem alguns serviços dentro de IBM Cloud que fazem uso de Quantum, tá, para algumas empresas. Então, no futuro, se a gente fizer aí uma atualização dessa apresentação aqui em 1 ou 2 anos, provavelmente um especialista em Quantum vai estar naquela listinha ali de 5 carreiras que eu trouxe para vocês. Perfeitamente. Professor, eu acho que agora a gente vai inverter um pouquinho para poder abrir a tela do sorteio. Inclusive, aos nossos espectadores, eu coloquei 3 links aqui, além do link do sorteio, que são referentes aos nossos cursos voltados para a área de tecnologia, que seriam nossas graduações de análise e desenvolvimento de sistemas e gestão da tecnologia da informação. Ao estudar conosco nesses cursos, vocês ganham um dos cursos do terceiro link, que é o Faço Tecnologia, que eles vão te dar as bases para alguma linguagem de programação, seja um Python, um Node.js, certo? Seja tanto para o Python quanto para o Node, ok? Agora vamos prosseguir para o sorteio, lembrando que o ganhador da nossa pós-graduação tem que estar presente aqui, ok? Vamos lá. Deixa eu ver. Só me confirmo, vocês estão assistindo minha tela? Tá tudo certinho? Vamos lá. Só tirar aqui as duplicatas. E vamos lá. E o ganhador foi Hamilton Neves Júnior. Você está aí? Opa. Hamilton. Deixa eu ver se ele está aqui na lista. Não está no momento. Vamos sortear mais um nome, então. Sortear sem repetir. Brian Schneider Noneto Gomes. Você está aí? Deixa eu ver também. Acredito que não. Olha, hoje tá difícil. Vamos lá. Sortear sem repetir. Márcio Brito Gomes. Márcio? Eita, ferro. Será que ninguém tá aqui hoje? Ele tem 106. Válido. Vamos dar uma olhada aqui. Nine. Sortear.
Aqui às vezes a internet cai para alguns. Aline Freitas Santos. Também não. Já vamos para o próximo. Anderson Magalhães Nunes. Esse eu vi. Esse eu vi que não. Esse aqui até mandou pergunta agora, hein? Aí. Pronto, achou o nosso ganhador. O Anderson, inclusive, é meu mentorado lá na IBM para uma função em cloud. Ah, é? Opa, parabéns, Anderson. Anderson, nós entraremos em contato com você nos próximos dias para estar te passando as maiores informações sobre a pós que você ganhou aqui conosco, ok? Mais uma vez, eu queria agradecer em nome de toda a FASUM ao professor pela presença e pela excelente palestra de hoje à noite. Muito obrigado a todos aqueles que participaram e estiveram aqui presentes conosco. E no mais, eu desejo uma boa noite e o professor, caso queira dar algumas considerações finais, está livre. Obrigado. Bom, pessoal, também agradeço bastante a participação. A gente acho que chegou a ter aqui 60 pessoas online, né? Espero que tenha contribuído aí com o bate-papo para vocês. E, de novo, se vocês tiverem alguma necessidade, quiserem bater um papo, via LinkedIn, vocês conseguem entrar em contato comigo. Eu vou fazer o meu melhor aqui para poder ajudar vocês. Obrigado aí, uma ótima noite a todos.